de setembro. Óbvio que houve uma tentativa de aprofundamento do golpe pela extrema-direita. Segmentos mais retrógrados e reacionários da sociedade apoiaram, essa tentativa. Entretanto, houve por parte da elite política, jurídica e militar da direita tradicional, uma articulação para contornar a crise sem, óbvio, a participação popular. Afinal, a quem interessa o golpe? É uma pergunta a ser feita. Mas o que fica evidente com toda essa movimentação por parte, tanto das elites políticas tradicionais, jurídicas e também dos militares, que uma coisa eles não querem, que é povo na rua. Isso eles sempre tiveram medo. Afinal de contas, a tradição política das oligarquias foi sempre a de resolver as suas crises nos conchavos, nas reuniões de gabinete, mas jamais mobilizando a população. Afinal de contas, povo nas ruas nunca foram o caminho das oligarquias e não vai ser agora que eles vão colocar o povo na rua. Então, povo na rua é um risco. Esse papo de abertura dos arquivos, eu sabia que eles iam, antes dessa abertura de arquivos, eles iam fazer uma triagem para mostrar o que poderia ser visto, sabe? Eles nunca vão dizer quem matou Ernestino, como foi que ele matou, que ele morreu. Nós não ficamos sabendo de nada, a única coisa que nós ficamos sabendo é que ele tinha sido preso pela Senimar. Nossa vida era andar de quartéis em quartéis, procurar, saber notícia. Teve até um quartel que nós estivemos conversando com um oficial assim, aí um guardinha me chamou, vem cá, vem cá. Foi a Marinha que prendeu seu irmão? Eu falei, foi. Ih, rapaz, para tirar cavalo da chuva. Eu sei por quê? Porque o procedimento na Marinha é levar o preso político para alto mar, de avião, abre a barriga e joga lá de cima.
dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu o pior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. Naquele dia, as torres gêmeas do World Trade Center, que eram os edifícios mais altos de Nova York, com 110 andares, foram atingidas por aviões comerciais e em menos de 2 horas foram ao chão. O ataque, que completa exatos 20 anos em 2021, deixou quase 3 mil mortos e cerca de 6 mil feridos. Para os magistrados do Tribunal de Apelações do Chile, o ex-presidente do país, Salvador Allende, se matou. O líder socialista foi deposto por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet. O tribunal confirmou o encerramento do caso decretado pelo juiz Mário Carroça nesta terça-feira, quando completa 39 anos da morte de Allende. De acordo com a investigação judicial, Allende morreu pouco antes do meio-dia, em 11 de setembro de 1973, em meio ao bombardeio aéreo e terrestre do Palácio Presidencial de La Moneda. O ataque foi promovido pelas forças golpistas comandadas por Pinochet. De acordo com a versão oficial, baseada em laudos da perícia, Allende apoiou o fuzil AK-47 sobre o queixo e disparou 2 tiros. A arma foi um presente de Fidel Castro. Porque se a gente olhar de novo para a máfia elegia membros da democracia cristã. A Sicília votava como a máfia mandava. Agora, as milícias que têm controle de território, controle social e difundem o medo, que governam territórios, impõem suas leis, determinam ordens de fechamento de escolas, farmácias, supermercados, de tudo. Eu vou fingir que eles não têm controle eleitoral. É lógico que tem controle eleitoral. E por que, então, as milícias passam a ter peso em tudo isso? Por várias razões. Primeira, o próprio presidente Bolsonaro sempre quis legalizar as milícias, elogiar as milícias, vendo nas milícias uma salvação para a segurança pública. Essas distorções todas mostram o interesse nas milícias, que é aquilo que eu acabei de dizer. Os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, foram os primeiros organizados na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. A República Federal da Alemanha queria fazer esquecer as lembranças das Olimpíadas de Berlim, realizadas sob o regime nazi, com um ambiente de pacifismo, mas o evento ficou marcado pelo massacre de 11 atletas israelitas. Foi no dia 5 de setembro, às 4h30 da manhã, 8 terroristas palestinianos da organização Setembro Negro penetraram na Vila Olímpica. Fizeram 9 reféns entre os atletas da delegação israelita. 2 foram mortos quando tentavam impedir o ataque. Os terroristas exigiram que 234 palestinianos detidos em Israel fossem libertados e transferidos para o Egito. Queriam também que a RFA libertasse Ulrich Meinhof e Andreas Bader, dirigentes da fração do Exército Vermelho. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como o habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. These irregularities started with that package. You have no idea how far I'll go! How did you get up here? I've been told you are guilty.
not for something that I have done, but because of suspicions and associations. I am innocent. He has been interrogated. He has been held against his will for 6 years without a single charge being laid against him. Doesn't it bother you at all working for someone like this? I'm not just defending him, I'm defending the rule of law. You haven't seen what I've seen. Where I'm from, in Mauritania, we know not to trust the police. But never did I believe that the United States of America would use fear and terror to control me. A couple of sleepless nights, that's all. Alô, amigos do Caminhando Jornal TV. Numa época de independência, sendo comemorada de forma tão confusa, uma bela canção romântica de Chico Buarque e o grande mestre Sivuca. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava meu botoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. 7 de setembro, independência. Depois de toda uma tensão, ameaças, etc., por parte de Bolsonaro, e o que nós vimos? Uma verdadeira festa de Bolsonaro e dos seus. Vejam um exemplo de Bolsonaro fazendo campanha eleitoral. Observem. Plaquinhas sendo distribuídas na manifestação Brasil vencerá, Bolsonaro presidente 2022. Quer dizer, descaradamente, o dia 7 de setembro, os bens públicos, helicópteros, gastos, etc., utilizados para campanha eleitoral fora de hora. Onde está a legislação? Onde está a Constituição? Onde está o Tribunal Superior Eleitoral? Isso é um exemplo do Brasil, estado de exceção. Xingando ministros do Supremo Tribunal Federal, chamando de canalha, dizendo que não vai obedecer ordens, etc., dizendo que só sairá dali morto ou vitorioso, ou seja, não admite ser preso, cometa o crime que cometer. Então é uma pessoa acima da lei, impune. Por que os bolsonaristas dariam um golpe? Na verdade, se quisesse, num dia como hoje, e tendo em vista o número de militares, alguns até com roupas vistos no meio da multidão, se quisessem ter planejado um tipo de invasão maior, um golpe, talvez tivessem conseguido. E provocaria um fato que se desdobraria em outros. Mas nem fizeram isso. E por que não fizeram? Provavelmente uma pressão inteligente das forças militares, que não vêem necessidade nisso. E, com isso, mantiveram uma aparência até educada enquanto avançavam mais ainda à direita e no sentido da transformação do Brasil num protetorado americano formal, um Estado associado tipo Porto Rico. A questão é, quem lucrou de imediato no dia de hoje? Quem venceu? Evidentemente que os bolsonaristas. No dia de hoje, fizeram uma série de ilegalidades, fizeram uma grande festa, comemoraram entre si e acertaram laços das suas bases. É verdade que um êxito esperemos a curto prazo de um dia ou dois, porque em seguida esperemos que isso se desdobre em consequências. Mas haverão essas consequências se as instituições não funcionam, se há 130 ou 140 pedidos de impeachment não julgados. Eu entendo que num ato inconstitucional e até criminoso pelo presidente da Câmara dos Deputados. Moço, coloca R$10 de álcool pra mim, por favor.
Grito dos Excluídos, 7 de setembro. Esse evento foi muito exitoso aqui no Rio de Janeiro e em todo o país. Conseguimos reunir mais de 30 mil pessoas aqui no Rio, especificamente na Uruguaiana, até o Museu da Manhã e posteriormente até o Central do Brasil, com panfletagens e falações. Esse evento de divulgação é muito importante para o evento para ser um sucesso, para que mais pessoas se sintam excluídas, interajam ao movimento. Que mais do que nunca, o povo pobre, LGBTI, desempregado, sem teto, em condição de rua, os povos originários, os que sofrem o dia a dia na violência da PM e da civil, nas favelas, possam dar seu grito. Possam dar um grito de liberdade e ajudar a construir a nação brasileira. Que não está construída completamente. Ainda falta muito a caminhar. O Grito dos Excluídos desse ano tem a conotação também de Fora Bolsonaro. A participação do Comitê de Fora Bolsonaro Centro-Zona Sul, também no evento, que é muito importante. Então, companheiros que estão nos assistindo, fica a nossa reflexão de agreguem mais na luta do dia a dia. Esse grito é de construção da nação brasileira. Gritem fora Bolsonaro, gritem pelos seus direitos, pelas suas reivindicações de pauta trabalhista, de pautas sociais. Venha para as ruas lutar. Hoje eu quero chamar a atenção de todos sobre o comportamento da juventude neste tempo de pandemia. Muito tem nos preocupado, porque existe um índice aumentando. Os jovens estão deprimidos, chateados, porque não podem ir para suas festas. Como estava acostumado, as escolas estão voltando aos poucos, e isso tudo tem afetado o humor. E eu quero chamar a atenção não só para os sintomas desses jovens, mas para o ato em si. O ato de suicídio, busca de drogas, eles estão buscando alternativas para tanta angústias, para tanto sofrimento. Eu quero dizer que eu tenho um grupo de atendimento de jovens e que eu estou acolhendo estes jovens para uma conversa, uma reflexão, porque o distanciamento físico está afetando de tal maneira o humor desses jovens que em casa eles se tornam agressivos, impacientes, deprimidos, o tédio, né? Eles reclamam muito do tédio, não tem nada para fazer, não pode sair, e está tudo muito cerceado. E um dos graves atos é o desejo de suicídio, chegando inclusive ao suicídio. Esse índice também tem aumentado bastante nesse quadro da juventude. Adolescentes e jovens têm se mutilado, eles se cortam, eles estão com muitas dores psíquicas. Nós temos que tomar conta e olhar amorosamente para os nossos jovens e adolescentes. Então, pais e responsáveis, olhem para isso, converse com seu filho. Um bom diálogo, um esclarecimento pode ajudá-lo muito. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, também no YouTube. Hoje vamos falar sobre uma aberração chamada Brasil. Um país dirigido por uma elite de mundrungos. Isso significa que não há mais aquele imperialismo em que estava dentro das multinacionais, estava aqui dentro do Brasil. Hoje não. O Império do Capital e eles estão dentro do Palácio do Planalto e criaram por aqui uma elite que chega ao poder tomando valores da extrema-direita americana, que eu estou chamando de elite de mundrungos. Enchentes, calçadas arrebentadas, pontes caindo,
a Caixa Econômica Federal não funciona e traz problemas imensos para aqueles que nem sequer receberam auxílio emergencial nenhum. A Petrobras está sendo privatizada, Correios, o Brasil todo desmontado. Somos hoje, não temos como dizer, não só um estado de exceção, no sentido de Agamben, como somos um estado fracassado no sentido de Chomsky. Somos um grande Haiti do Sul, milícias, depredações, o país todo distorcido, tivemos agora um 7 de setembro absurdo, etc. Essa situação, ela tem a ver, na verdade, com a desordem mundial patrocinada hoje, em especial no Ocidente, pelo grande Estado terrorista norte-americano. O que fizeram no Brasil, no Chile, na Argentina, no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã, na Líbia, e assim poderíamos ir daqui para frente, é um exemplo de terrorismo, guerras híbridas, golpes, um espectro de dominação mundial, como diria o Muniz Bandeira. 11 de setembro, assassinato de Allende no Chile, com bombardeios patrocinados pela CIA e pelos Estados Unidos. Depois vimos Munique, terroristas em Munique matando atletas israelenses. Por quê? Pelo apoio dado pelos americanos a Israel, bombardeios, sofrimento dos palestinos. Depois vemos recentemente o Afeganistão, e agora com a pérola Biden visando proteger o aeroporto, mandou um drone bombardear lá o possível foco. Simplesmente matou várias crianças. O que significaram as Torres Gêmeas? Quais as origens e o resultado disso? O pretexto que Bush precisava para logo em seguida invadir o Afeganistão, tomar o petróleo, dominar países do Oriente Médio, avançar no mundo inteiro. Já ao fim da Guerra Fria, em 194 países, eles tinham nada menos que 130 acordos militares de intervenção militar deles. Vagos, ou seja, podiam a qualquer momento. E mais ainda, tinham mais de 700 bases americanas no mundo inteiro. Brasil. Já temos uma república de milicianos. Milicianos que chegaram ao Palácio do Planalto. Nós temos o Império Americano dentro do Palácio do Planalto. Não se trata mais de apenas governo, tomaram decisões fundamentais, caso do Banco Central de longo tempo, e das decisões econômicas, vários presidentes sob a dependência americana, mas trata-se hoje já da própria administração com Bolsonaro ter o dedo estrangeiro nisso. Então temos uma administração e um governo sob égide estrangeiro. E aí vem esse último 7 de setembro. Bolsonaro reuniu sua tribo, bateu seus tambores, ganharam força interna, mentiram à vontade, avançaram mais à direita e depois se desdisseram, voltaram atrás, não tem palavra, não tem honra, não tem nada. Em 11 de setembro de 1973, ocorreu um golpe que mudou a cara do capitalismo. Foi a derrubada do governo democrático, constitucional de Salvador Allende, por militares de extrema-direita e com apoio e financiamento dos Estados Unidos. Esse regime terrorista do Pinochet, no Chile, financiado pelos Estados Unidos, se transformou no grande laboratório do neoliberalismo para o mundo. A implantação do neoliberalismo tem sua origem, portanto, com o terror e está diretamente ligada à política imperialista dos Estados Unidos. Foi a partir do Chile que o Império estabeleceu sua base de expansão para o neoliberalismo. É importante que isso fique claro, porque é omitido pela grande mídia mundial, inclusive, os interesses que estavam por trás desse golpe. Esse golpe que implanta o neoliberalismo possibilita também os Estados Unidos a criar políticas de expansão e de submissão às potências
independentes, não só da América Latina, mas de todo o mundo, submeter às regras neoliberais que haviam sido testadas no Chile, com tantos danos trazidos para aquela população e também para o mundo. Afinal de contas, a miséria, a fome, a perda de direitos trabalhistas têm se tornado evidências da implantação do neoliberalismo. Falaremos hoje sobre Graciliano Ramos de Oliveira, que nasceu em Crebângulo, distrito de Alagoas, em 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 1953, com 60 anos. Foi romancista, cronista, contista, jornalista, político, tradutor e professor. Escreveu vários romances e editou em 1938 sua obra-prima Vidas Secas. O seu estilo, com realismo crítico, retrata a realidade do sertão, os problemas sociais comuns no Brasil e uma coisa muito importante, ele sempre destacando a exploração do homem. Sua principal característica era o regionalismo. Em 1936 foi preso como comunista, mas uma coisa inacreditável, vítima do autoritarismo da ditadura do governo Vargas. Ele não teve julgamento, ele não foi acusado de nada e ficou preso 11 meses, né? Mas durante esse período ele escreveu um livro muito importante, que o nome do livro é Angústia, e publicou estando na prisão. Então esse livro é tão especial que alguns críticos consideram como precursor do existencialismo, porque o autor, né, o Graciliano, ele explana toda a sua angústia existencial na prisão. Notícia urgente. Mais uma refinaria do Brasil é doada no mercado privado. Estamos falando da refinaria de Manaus, a REMAN, que fica situada na cidade de Manaus, próximo dos canais dos rios do Amazonas e outros ali periféricos da região. É lamentável, mas essa doação com isenção de impostos. Pois é, a empresa está arrecadando isenção de impostos para adquirir a refinaria de Manaus. E a próxima bola da vez, entre agora esse mês de setembro e início de outubro, é a Petrobras de biocombustível, que nós já anunciamos e está chegando ao ponto de vir assinar contrato de doação, passando a Petrobras como biocombustível para outros grupos privados. E vamos que vamos, destruindo o patrimônio nacional, cometendo crime de lesa pátria. Mas informo a todos que estão adquirindo empresas do grupo Petrobras e já adquiriram campos de petróleo no pré-sal, no pós-sal, as empresas como Liquigás, por exemplo, vocês estão sujeitos a terem seus negócios encampados por um novo governo que seja realmente nacionalista. Reais, brasileiro, privatizar faz mal ao Brasil. Isolado em casa, longe de tudo, a amargura não é pouca. Tão triste chora o mundo, transmissão não para do fundo do coração. Solução há só uma no compasso da vacinação, viu? Vacinação, vacinação, tomo eu, toma você e toda a população. Cachumba tirou das ruas, varíola erradicou, rubéola não traz mais morte, pois a vacina chegou. Meu pai sempre me
é cor.